Olá, turma, tudo bom? Nessa aula vamos falar sobre um tema que é crucial no manejo dos pacientes críticos, a nutrição na UTI. Entender como prevenir e tratar a desnutrição, definir métodos nutricionais adequados e evitar complicações como síndrome de alimentação pode fazer a diferença nos desfechos dos nossos pacientes. Eu me chamo Pedro Gomes, eu sou médico intensivista, titulado pela MIB, e essa é uma aula que não há nenhum conflito de interesse da minha parte na sua feitura. A desnutrição, ela é muito comum na UTI. Afeta até 50% dos pacientes. Muitos já chegam até desnutridos devido à condição clínica prévia, enquanto outros desenvolvem desnutrição devido a uma resposta metabólica ao trauma, a sepse, mobilidade prolongada ou outras coisas. O hipermetabolismo e o catabolismo exacerbado nesses pacientes, eles levam a uma perda significativa de massa muscular e de reservas energéticas. O paciente com sepse, ele pode ter um aumento de cerca de 20 a 30% nas suas necessidades energéticas, o que é que sem uma intervenção nutricional adequada pode acelerar a perda de massa magra. E isso não é pouca coisa. A gente pode muito bem observar nesse gráfico que eu trouxe aqui que uma perda de massa muscular na ordem de 30% já é muito importante para um paciente, aumentando o risco de pneumonia, dificultando a cicatrização. Mas uma perda muscular de cerca de 40% da sua massa original leva o paciente invariavelmente à morte, e geralmente uma morte por infecção. A desnutrição na UTI ela tem impactos negativos muito importantes. A gente pode pensar no curto prazo com aumento de tempo de ventilação mecânica, maior risco de infecções, pior cicatrização de feridas e coisas mais a longo prazo também, como redução de funcionalidade, maior risco de readmissões, uma mortalidade tardia, tudo isso aumentando muito o custo de internação desses pacientes, tanto para o sistema quanto para a própria família, quanto para o próprio paciente. A identificação precoce da desnutrição desses pacientes e o manejo nutricional adequado são essenciais para minimizar todo esse tipo de complicações. Quando a gente pensa no paciente que está na UTI, nós precisamos pensar em metas nutricionais para eles. Tá? As metas calóricas nos pacientes geralmente estão estimadas ou estão medidas via calorimetria. Aqui a gente costuma trabalhar no paciente que está em fase aguda, a fase inicial da sua injúria. A gente costuma trabalhar num processo de prevenir a superalimentação. Isso acontece porque os pacientes que estão num trauma imediato, eles estão num processo de resposta metabólica ao trauma. E esse processo deixa um organismo no estado que é muito diferente do estado de homeostase. Aqui a gente vai ter resistência insulínica, liberação de catecolaminas, produção de glicose endógena para manutenção dos órgãos funcionando, dos órgãos vitais funcionando. E a gente vai ter também principalmente autofagia de tecidos que foram lesados para gerar energia para tecidos novos. Então, quando a gente pega esse paciente na fase aguda, ele já está produzindo calorias, ele já está mobilizando nutrientes dentro do próprio corpo. Então, nós precisamos prevenir a superalimentação. E aos poucos, para evitar que a gente suprima a autofagia desse paciente, nós devemos aumentar diariamente o aporte calórico e o aporte proteico. Então, se inicialmente nossa meta de 100% prevista para esse paciente vai ser algo em torno de 20 a 25 quilocalorias, 25 calorias, 25 a 30 calorias numa fase de recuperação, mas na fase de UTI 20 a 25 quilocalorias, nosso objetivo aqui vai ser nos primeiros dias dar 25%, depois 50%, depois 70%, até lá em torno do quarto ou quinto dia, na fase pós-aguda, atingimos os 100%, que vai ser 20 a 25 quilocalorias por dia e 1,3 gramas de proteína por quilo por dia. Nessa fase pós-aguda, nós estamos pensando aí em fazer uma mobilização precoce desse paciente.
Passado-se o tempo de internação, de UTI, o paciente ganhou alta, foi para o quarto, aqui a gente quer começar a fazer exercícios mais intensos para aumentar o anabolismo desse paciente, ofertar cerca de 1,5 a 2 gramas por quilo de proteínas para o paciente e metas calóricas mais altas, em torno de 125% do predito para esse paciente. Porque aqui a gente quer ganhar e a gente vai se estender na fase de recuperação, de ganho de massa magra, de ganho de qualidade de vida, de ganho de funcionalidade, por muitos e muitos meses, 6 meses, um ano. E aí a gente vai precisar entrar com gramas de proteína de 2 a 2,5 e até 50% a mais do que a gente prevê de calorias para esse paciente, porque esse paciente vai continuar hipermetabólico, esse paciente vai continuar precisando de um ganho extra de calorias para poder ter sua recuperação. Quando a gente fala de vitaminas e oligoelementos nesse paciente, a gente precisa sempre repor tiamina, ácido fólico, vitamina C, essas vitaminas que têm um consumo maior no paciente que está hiperinflamado, mas principalmente a gente precisa dar as doses diárias necessárias para todo e qualquer paciente que não tenha atingido 1.500 quilocalorias de nutrição artificial, porque a partir das 1.500 calorias é que nós temos as doses diárias. E esses pacientes vão precisar de reposição pelo menos da dose recomendada diária. Apesar da gente ter que alimentar o paciente o quanto antes, nós precisamos ter muita calma. Como eu disse, a gente não pode fazer uma alimentação muito drástica de início, porque a gente vai ter certos problemas com a inibição de autofagia e o processo de produção endógena de energia. Mas existem também outros problemas relacionados a uma hiperalimentação inicial, que é a síndrome de realimentação. Ela é uma complicação grave caracterizada por alterações eletrolíticas, principalmente hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e disfunções orgânicas, tanto devido a uma alteração desses eletrólitos como um desbalanço hormonal do corpo. Tá? O paciente que está em jejum, desnutrido, ele está no catabolismo proteico, produzindo glicose e energia endógena, ele vai estar depletado de macronutrientes, vitaminas e eletrólitos. E ele, quando você tem acesso à glicose, quando você dá acesso à glicose a ele, principalmente a glicose, em maior monta, mas também proteína e gordura em menor monta, a gente há uma mudança do metabolismo dele para o anabolismo, com liberação de insulina. Tá? Isso leva com que a célula comece a utilizar muito tiamina para funcionar o ciclo de Krebs dela e comece a internalizar potássio, magnésio, fosfato, e isso vai fazer com que o sangue que estava em equilíbrio ali começar a aparecer a hipomagnesemia, a hipocalemia, a hipofosfatemia. É um paciente que vai ter distúrbios hídricos com edema, a deficiência de tiamina vai se apresentar e é um paciente que pode acabar morrendo de síndrome de realimentação. Para prevenir, nós precisamos começar sempre com uma fração das necessidades calóricas nos primeiros dias, como eu já havia dito. A gente vai precisar repor tiamina antes de iniciar a nutrição, sempre, e monitorizar eletrólitos e corrigir os desequilíbrios com bastante frequência. Pelo menos uma vez ao dia, checar o fosfato do paciente, o magnésio do paciente. Tá? Um exemplo, um paciente que ficou 10 dias de jejum devido a uma pancreatite, ele pode apresentar hipofosfatemia grave na hora que você inicia uma dieta integral para ele. Então, assim, ajustar o ritmo, né, a vazão da dieta para esse paciente, quantas calorias ele está recebendo e olhar os exames vai ser essencial. Então, para concluir, eu queria dizer que a nutrição na UTI ela exige uma abordagem individualizada, baseada em avaliação criteriosa e monitoramento constante, tá? A gente precisa prevenir a desnutrição, atingir as metas nutricionais e evitar complicações se nós queremos salvar e devolver o paciente com qualidade de vida para casa. Tá? E para terminar essa aula, eu deixo aqui um exercício para você, que é quando você for na UTI, observe quais desafios se colocam nesse sentido. Desafio de ordem prática, desafio de ordem teórica. Certo? Nos voltamos a falar com outros temas mais tarde. Muito obrigado pela atenção.